palavra de Deus fala lá em Joel, capítulo 3, verso 10, forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Esse é o nome da palavra hoje. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga, fala aí, mano. Eu sou forte. Diga, eu sou forte. E Hebreus, capítulo 11, verso 33 e 34. A Bíblia diz assim, os quais, falando dos heróis da fé, falando de Abraão, de Isaac, falando de Davi, de Moisés, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Diga, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Eu gosto destes textos porque estes textos estão nos ensinando que os grandes heróis da nós tinham fraquezas como nós, paixões como nós, mas da fraqueza tiraram força, diz a palavra de Deus. Não que eles não tivessem fraqueza, mas as fraquezas que eles tinham, as debilidades que eles tinham, não os impediram de realizar o propósito de Deus nas suas vidas e de alcançar vitória nas suas vidas. Todos nós temos fraquezas. Nós não gostamos de admitir, é claro. Quem é que gosta de admitir suas próprias fraquezas? Quem é que gosta de que as pessoas saibam quais são os seus defeitos? Na verdade, muitas vezes nós escondemos o mais que podemos as nossas fraquezas, os nossos defeitos. É mais ou menos isso como tirar foto em rede social. A gente só quer que apareça a melhor parte. Nós, quando tiramos foto, nós queremos o melhor ângulo, o ângulo que esconde os nossos defeitos. É assim nas redes sociais, é assim na fotografia e é assim na vida. Eu gosto de, o máximo que eu puder, eu escondo meus defeitos. Mas uma coisa, e até certo ponto é normal, nossa nudez não deve aparecer senão para os íntimos. A Bíblia, quando fala na nudez, é uma forma metafórica da Bíblia falar muitas vezes os nossos defeitos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Mas apesar de ser normal que é óbvio que eu não vou publicar aquilo que eu tenho de pior, aquilo que eu tenho de errado na minha vida, eu não posso ignorar essa realidade. Eu tenho o direito de reservar a minha intimidade para aqueles que me amam e me respeitam, mesmo com os meus defeitos. Mas eu não posso ignorar a existência desses defeitos e dessas fraquezas na vida. Porque ainda mais os crentes, o grande problema da igreja é que nós sabemos quais são as virtudes, porque a Bíblia nos diz quais são as virtudes que nós temos que ter. E como nós sabemos quais as virtudes que nós temos que ter, nós temos um orgulho e não reconhecemos as nossas debilidades. A religião pode gerar orgulho. Por isso que na igreja ainda, não, como dizia o velho bispo Vitor, meu amigo, não aqui nessa igreja, não aqui entre nós. Ele brincava, né? Mas nós temos uma tendência, o crente, né, em geral, ele tem uma tendência de querer mostrar uma força que muitas vezes ele não tem, e mostrar uma espiritualidade que na realidade ele não tem. Nós queremos, porque nós sabemos que a espiritualidade é sinal de prestígio no meio da igreja. Como todo mundo quer ter prestígio, como todo mundo quer ser bem estimado, há uma tendência no meio da igreja das pessoas aparentarem o que não são. E isso não é bom.
Porque nós não precisamos ser super-homens, nós precisamos ser verdadeiros. Quero ouvir um amém? Nós precisamos ser autênticos. A igreja não é lugar de super-homem. Isaías, Elias, diz a Bíblia, tinham as mesmas paixões e fraquezas que nós. Nós temos fraquezas. Nós temos debilidades. E se nós não enxergarmos, outros vão ver em nós isso. Mas a grande notícia desse texto que nós lemos é que Deus pode usar as minhas fraquezas em meu favor. Se os heróis da fé, da fraqueza, dos seus defeitos, das suas debilidades, das suas lutas, tiraram força, eu posso tirar força também das minhas fraquezas. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu tiro força dos meus defeitos, das minhas debilidades, dos meus pecados, até os meus pecados? Primeira coisa que eu tenho que saber para lidar bem com minhas vulnerabilidades, com meus defeitos, com os meus problemas, identifique quais são as suas fraquezas. Identifique bem na sua vida os seus defeitos. A Bíblia fala assim lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Quer dizer, não há homem que não peque. Não há homem que não erre. Não há homem que não tenha o que esconder, né, em relação à sua vida. Não esconder de todo mundo, mas manter reservado, porque você sabe que é uma debilidade, que é uma fraqueza, que você não quer que as pessoas conheçam. Todo homem peca. Mas a pergunta que a Bíblia está fazendo, e que eu gostaria de fazer a você esta manhã, é qual é a sua, ou quais são as suas debilidades, fraquezas. Porque para nós lidar com tudo isso, com esses problemas todos, como é que eu vou tirar força da minha fraqueza, da minha debilidade, dos meus defeitos, se eu finjo que eles não existem? Bíblia, acho que é Provérbios 15, não me lembro bem agora, mas acho que é 15, 14, eu não peguei esse texto. A Bíblia fala que o tolo está satisfeito com a sua própria ignorância. O tolo fica satisfeito com a sua própria ignorância. Mas o sábio, ele procura aprender, eu procuro entender, procuro enxergar quais são. Se alguém chegar e perguntar para você quais são os seus defeitos, pergunta difícil essa, né? Quais são as suas qualidades? Nós sabemos bem. Quais são os seus defeitos? Você é exagerado? Você é desorganizado? Né? São coisas que eu tenho que examinar se eu trago na minha vida. Eu sou preguiçoso, sou orgulhoso, sou avarento, sou teimoso demais. Deus falava muito para Israel no deserto, povo teimoso, não quer abandonar uma prática por teimosia. Eu estou falando que tem que ser assim, eles não querem entender. E a teimosia, que parece uma coisa tão inocente, levou aquele povo à destruição. Fala demais, é perfeccionista, vê erro em todo lugar, não sabe guardar um segredo, fala mal dos outros. Qual é a sua debilidade? 1 Coríntios 11, a Bíblia fala assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer que se eu tenho consciência, porque é interessante isso, a pessoa que não tem consciência das suas debilidades, que não percebe quais são os seus defeitos,
ela manifesta muito mais esses defeitos e é muito mais percebido pelos outros. O vaidoso, que não percebe que é vaidoso, ele corre o risco de cair até no ridículo. Porque como ele não percebe, ele é mais fácil de ser enganado pela sua fraqueza. A vantagem de eu saber a minha fraqueza e ter consciência dela é que ela não vai me governar tanto, a ponto de eu expressar isso sem ver e sem perceber na vida. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar bem. É tão lamentável quando uma pessoa não percebe um defeito grave e que atrapalha a vida dela, atrapalha seus relacionamentos, atrapalha a sua vida toda. Então, a primeira coisa é essa: identifique, procure alguém que te ama, que te respeita profundamente, e ouça dessa pessoa. Essa pessoa pode te ajudar. Tem que ser alguém que te ama, Não pode ser uma pessoa que vai escrachar você, não vai querer destruir a tua autoestima. Ouça as pessoas que te amam profundamente. Número 2, Deus pode usar as minhas fraquezas em meu favor. Deus pode usar, quando você tem consciência das tuas fraquezas, das tuas debilidades, Deus pode usar isso em seu favor, abençoar você com isso. Como? Primeira coisa que Deus faz, uma das coisas que Deus faz muito, que nos ajuda quando eu percebo, quando a gente, Jeremias fala isso, quando eu tomei consciência do meu pecado, eu me senti humilhado, eu bati no peito. Quer dizer, quando eu tenho consciência das minhas debilidades, aquilo eu me sinto mais humilde, menos arrogante. A arrogância deriva dessa concepção de que eu sou melhor do que os outros. Agora, quando eu vejo que, assim como ele tem, eu tenho também outras fraquezas em outras áreas, e eu conheço bem a luta que é vencer cada uma das minhas fraquezas, eu vou olhar para as outras pessoas com mais humildade, com menos arrogância, com menos soberba. Arrogância é um mal que prejudica as nossas relações, os nossos relacionamentos. É uma mancha, a soberba, ou se achar melhor do que os outros. É algo tão ruim na vida isso. Nos afasta de Deus. E a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 16, a soberba, quer dizer, essa postura de arrogância, de que eu sou melhor, eu tenho a espiritualidade que você não tem, eu jejuo mais, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu sou bom demais. Como é que você não percebe? A Bíblia diz que isso arruína a pessoa. A soberba precede a queda, a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde, de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Quando eu reconheço os meus pontos fracos, eu estou entrando no caminho da humildade. O soberbo, ele só vê seus pontos fortes e ainda exagera, mas não enxerga os seus pontos fracos. Então ele despreza a fraqueza nos outros. Davi, quando ele ora lá no Salmo 19, ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há, Muitas vezes eu não enxergo, mas está ali, visível às vezes para os outros. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Davi está orando a Deus. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Você percebe que isso pode te ajudar nos relacionamentos, na sua relação com você mesmo, você saber que você tem pontos fracos, fraquezas, debilidades.
coisas em que você cai sucessivamente. Paulo revela esse poder que as fraquezas que a gente tem que enfrentar na vida e dentro da nossa personalidade, da nossa alma, nos ajuda a ter uma posição menos arrogante diante das pessoas. Veja só, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo fala de uma experiência que ele teve com Deus. Ele diz assim: para que eu não me exaltasse. Quer dizer, Paulo tinha muita revelação de Deus. Paulo tinha uma compreensão do Evangelho que era singular. Ninguém na Bíblia, nem os apóstolos, tiveram a compreensão e a vida que Paulo teve. Muitos consideram Paulo o maior modelo de cristão que existe depois de Jesus. Paulo é o modelo do cristão. Ninguém você vai encontrar, nem na Bíblia, nem depois na história da igreja, alguém com a estatura do apóstolo Paulo. Por isso ele diz: para que eu não me exaltasse. Quer dizer, um cara como esse, cair na arrogância, é muito fácil. É muito difícil você não ser preso pela arrogância quando você tem muito sucesso. Nós vemos isso na vida dos astros, né? É fácil julgar um Neymar, um Cristiano Ronaldo. Vai ter o sucesso desses caras. É muito fácil ser humilde na nossa condição, mas vai ter o sucesso, vai ser insensado como essas pessoas. É difícil. E o apóstolo Paulo diz assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Paulo não fala o que é esse espinho na carne, mas é obviamente uma grave debilidade que ele tinha na vida dele. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, quer dizer, para me humilhar, é isso que Paulo está querendo dizer, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas Deus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E outra coisa, quando eu tenho consciência das minhas debilidades, eu aprendo a valorizar mais as outras pessoas. Eu aprendo a saber, quando você tem consciência dos teus defeitos, das tuas limitações, você começa a entender melhor o quanto nós precisamos uns dos outros. Não é verdade? Pessoa que estuda muito começa a achar que porque sabe muito um certo assunto, que é muito melhor do que os outros. Mas você tem uma experiência numa área que eu não tenho. Você pode ter um conhecimento que o sujeito que estuda lá, faz PhD, não tem a menor noção. E quem percebe isso, quem sabe disso, aprende a valorizar muito mais as pessoas. Não é porque você estudou um assunto e porque você tem conhecimento, uma habilidade que os outros não têm, que não vai precisar do outro. Nós precisamos de mais, né? Como é bom você saber que as pessoas trazem experiências valiosas. Esse é o mal, muitas vezes, da pessoa que estuda demais. Querem decidir tudo pelo Brasil, pelo país, porque tem um certo conhecimento. Eu confio muito mais na sabedoria de uma multidão de pessoas, como diz a palavra de Deus. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Ah, não, mas fulano sabe muito. Sabe o assunto que ele estudou. Mas não sabe, às vezes, lidar com a mulher dele. Não sabe, às vezes, lidar com um confronto. Ah, não, mas é um grande empresário, tem um conhecimento. Olha só a empresa que ele levantou. Vai dar um bom presidente da República. Será?
é humilde? Para ser bom, o caminho número 1 é ter a humildade de saber que não se sabe tudo, ninguém sabe tudo. A vida é um exercício de cooperação. Nós precisamos na igreja, no trabalho, na família, uns dos outros. Eu tenho conhecimentos que a Jussara não tem. Jussara tem conhecimentos que eu não tenho. Eu preciso dela para nós construirmos a família. Ela domina coisas que eu não tenho a menor noção. Eu sei de coisas que ela não tem a menor noção. E nossas filhas depois começam a crescer, começam a trazer conhecimento que nos alimentam, que nos constroem. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos entender isso. E quando eu sei que eu tenho muitos pontos fracos, eu não olho para a cooperação de ninguém com desprezo. Eu sei que eu preciso dos outros. Quem não compreende a riqueza que há no conhecimento de várias pessoas, na experiência de várias pessoas, não vai ter vitória na vida. Quer dizer, a experiência, fala para o teu irmão, tem muito talento aí em você, diz para ele aí, né? Tem muita, fala aí na tua casa, para a tua família, tem muita experiência boa para aprender com você, né? Por isso que a Bíblia fala, busca satisfazer, lá em Provérbios 18, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, pessoa que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, né? Ele se insurge contra toda a sabedoria, porque a sabedoria não está numa pessoa só. A sabedoria não está numa pessoa só. Deus distribuiu talentos. Amém? Número 3, minhas fraquezas me fazem mais dependente de Deus, né? O que Deus falou ali para o apóstolo, no texto que nós lemos ali em 2 Coríntios 12, verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você percebe o teu ponto fraco, essa luta que você não está conseguindo vencer, você se aproxima mais de Deus. Quando eu estou me sentindo fraco, por isso que Paulo fala, aquela fraqueza fez com que ele clamasse a Deus, até que veio a resposta. Não, isso aí não vai te matar, Paulo. Você vai conseguir viver com isso. Mas a minha graça está sobre você, Paulo. É isso que é importante. Você tem minha graça, você tem a minha força. Fala para o teu irmão, o teu problema não vai matar você. Amém? Essa fraqueza que você não está conseguindo vencer não vai matar você. Você vai superar isso. E se você não superar, a graça de Deus vai te ajudar você a conviver de uma forma positiva com isso. Quer dizer, eu posso estar fraco nas minhas emoções, posso estar enfrentando uma depressão. Muitas vezes quem enfrenta depressão, é duro enfrentar depressão, ainda mais na igreja. Porque a tendência é as pessoas olharem e falar, você não está orando muito, por isso que está deprimido. Quer dizer, além da pessoa estar sofrendo, tem que enfrentar muitas vezes acusação na igreja. Não, quem tem depressão tem que saber que a graça de Deus está presente na vida para você superar esse momento. E você vai superar em nome de Jesus. Mas nós temos que olhar para essa fraqueza dos outros com compaixão. Quero ouvir um amém? Né? E quando eu percebo essa fraqueza que está me torturando, como esse espinho na carne do apóstolo Paulo, eu clamo. E essa proximidade de Deus, eu percebo como a dependência de Deus me faz bem, me fortalece, me enche de força. Né? Não há nenhuma vergonha em você buscar Deus na hora da tua necessidade, na hora da tua fraqueza. Claro que a gente não gosta disso, né? A gente gosta de se sentir forte, independente. Como os jovens, né? Quando eu era jovem, eu tinha uma frase que eu até gostava de falar, eu me basto a mim mesmo. É próprio do jovem ser arrogante. E eu tinha essa virtude também. Eu me basto a mim mesmo. Eu não gostava dessa conversa de fraqueza. Sai para lá você com essa bobagem.
até o dia que eu me casei. É fácil você não ter fraqueza enquanto você está sozinho. Aí você casa, aí você não consegue mais fugir. É fácil ignorar as minhas fraquezas na solidão. Agora vai casar, irmão, você vai ver. As tuas fraquezas são noticiadas todos os dias para você. Né? Nossos defeitos, nossos problemas de personalidade, como aparecem, né? Claro, quem que vai ficar apontando, mostrando para você tuas fraquezas? Ninguém. Mas quando você casa, tem alguém sofrendo com as tuas fraquezas. E vai gritar. Né? Eu conversava com uma pessoa que me falava, né, sobre as lutas, né, que ela enfrentou no casamento. Estava passando por uma crise, isso há muito tempo, passando por uma crise. E eu dizia isso, a gente entra no casamento sem nenhuma bússola, né? Nada que nos oriente, que nos dê pelo menos uma noção de como tratar a mulher, de como... Mas entra com uma arrogância que a gente vai perdendo no caminho da estrada, né? Graças a Deus. Se eu tenho abertura para aprender. Porque é nessa hora que a gente está tão perdido, e acontece muito, né, nas nossas vidas, em momentos que nós não sabemos resolver as coisas, nessa hora que a gente busca a Deus, nessa hora que nós dependemos do nosso Deus. Davi falava, né, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, tem socorro em Deus. Amém? Então não se envergonhe de suas debilidades, dependa de Deus. Quando você tiver uma luta que você não está conseguindo vencer, um pecado que está fazendo você se envergonhar ali no teu íntimo, não desista por causa desse pecado. Deus está com você, Deus está vendo a sua luta, Deus vai te ajudar a superar isso. Não há homem que não peque, não pensa que esses santarruins que você vê por aí não tem lá as suas lutas e seus problemas e suas debilidades. Todo mundo tem. Não existe homem que não peque, diz a palavra de Deus. E a palavra do Senhor fala que Elias e os grandes profetas eram homens que lutavam com as mesmas paixões que nós lutamos. Número 4, minhas fraquezas me ajudam a ser uma bênção para os outros. A experiência que nós temos, a luta que nós temos, né, nos ajuda a entender melhor as pessoas, como eu dizia, não só no aspecto de que elas têm coisas que eu não tenho, mas me ajuda a olhar para a fraqueza do outro com maior compreensão, com maior compaixão. Uma pessoa que não conhece suas lutas e suas fraquezas, olha com desprezo quando o outro peca. Agora, uma pessoa que passou por uma experiência de divórcio, uma pessoa que passou por uma ruína financeira, quebrou, uma pessoa que cometeu um adultério, sofreu, conseguiu se reerguer. Eu garanto para você que a pessoa que sofreu, olha com muito mais misericórdia para uma pessoa que está sofrendo. Não atira pedra. Quem conhece a dor do sofrimento, não atira pedra. Eu conheço irmãos que passaram pela experiência de adultério, que é uma das piores experiências que você pode passar no caminho do Senhor. Eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas que passaram por essa luta. Eu vou dizer uma coisa para você. É um inferno que a pessoa passa. Um inferno de perda de confiança, perda de autoestima, perda do senso de valor e de dignidade que a pessoa tinha antes da experiência. A pessoa sofre muito com isso. É pecado. A pessoa arruinou, trouxe ruína para a sua casa. Mas muitos conseguem se erguer como Davi. E saem com outro coração, com uma capacidade maior de olhar para a debilidade das pessoas.
Mesmo uma experiência negativa, uma experiência de pecado, pode ser usada por Deus para abençoar você. Desde que você se posicione da forma correta, que você se arrependa, que você se reerga. Você sempre pode se reerguer. Não importa a falha que você cometeu. Sempre há uma oportunidade de você se levantar. E se você se levanta, você vai ser uma bênção para os outros. O jovem eu falava que é arrogante porque ele sofreu pouco. Né? Paulo falava lá em 2 Coríntios 12, verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Que coisa difícil de falar, hein? Olha só o que Paulo fala. É muito difícil ver um crente falando isso aqui, né? Nós somos super-homens, gostamos de mostrar força. Né? Mas Paulo fala, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quer dizer, porque quando estou fraco, eu estou mais dependente de Deus. Estou menos arrogante, estou menos soberbo, então eu sou forte. Forte para abençoar, forte para ajudar, forte para vencer o mal. Então, Deus não descarta você quando você revela uma fraqueza. Ele pode usar mais você ainda. Você pega a experiência de Pedro. É interessante a experiência de Pedro, porque Pedro não sabia que tinha um componente de covardia na sua vida. Ele se sentia muito valente, ele se sentia muito forte com a sua coragem. Não passava pela cabeça de Pedro que ele teria uma experiência de covardia. Que ninguém se admite covarde. Mas aí Pedro tem uma experiência de covardia. Ele nega Jesus porque ele ficou com medo. E Jesus avisa Pedro, você vai me negar 3 vezes. E é interessante que Jesus avisa Pedro e dá a Pedro uma missão que ele não dá a nenhum dos 12 ou dos 11, porque Judas já tinha se perdido. Jesus fala para Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Quer dizer, Jesus já estava avisando Pedro que Pedro ia negar ele, ia ter uma experiência que ia revelar uma fraqueza que Pedro não conhecia sobre si mesmo. E Jesus fala assim para Pedro, mas você quando se converter, fortalece os seus irmãos. A quem Jesus deu a missão de fortalecer os outros? O que ia ter uma experiência com a sua fraqueza. Porque ele sabia que Pedro ia sair com uma força que os outros não iam ter. Daquela experiência. Você, quando se converter, fortalece os seus irmãos. Você vai cair, Pedro. Eu não vou cair. Jamais. Não, você vai sim. Mas quando você se levantar, fortalece os seus irmãos. Então fala para o teu irmão, ainda que você caia, você vai se levantar em nome de Jesus. Amém? Mas qual é o caminho da cura? Qual é o caminho? Eu preciso aprender o caminho da cura. Como é que eu lido com essa realidade na minha vida? Para finalizar. Aqui vem uma coisa difícil que nós temos dificuldade de fazer. Porque Tiago fala assim, lá no capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, eu para ser curado das minhas debilidades, tenho que confessar a um irmão, e eu não gosto de fazer isso. A Bíblia diz que para eu ser perdoado pelos meus pecados, eu tenho que confessar a Deus. O perdão vem de Deus, mas a cura vem de eu abrir a minha debilidade para um irmão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis.
Aí você vai falar: não, bispo, é muito humilhante isso. Eu não vou abrir para ninguém. Eu não quero a experiência da humilhação. Mas esse é o ponto. Esse é o caminho da cura. É eu ter essa vulnerabilidade. Mas o teu orgulho não permite. Não, eu não. Eu prefiro manter escondido aquilo. Mas é essa vulnerabilidade que você não quer confessar para ninguém, que você não quer admitir para ninguém, é que vai lhe manter doente. Não significa confessar para todas as pessoas. Não significa publicar na 0 hora teus pecados e teus defeitos. Óbvio que não. É alguém, como eu falei no início, que te ama, que te respeita, que não vai te olhar com desprezo, que sabe que tem fraquezas piores que as suas, ou iguais. Alguém da sua absoluta confiança. Claro. Eu preciso aprender o caminho da confissão. Paulo admitia suas frustrações. Ele falava lá em 2 Coríntios 6, ó Coríntios, nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Paulo não tinha vergonha de mostrar seus sentimentos. Por que você está assim comigo? Eu amo você. Por que você está fechado comigo? Paulo aqui com os coríntios. Paulo admitia suas falhas. Olha o que Paulo fala em Romanos 7, presta atenção. Romanos 7, 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha só, e com efeito, querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar. Já viveu essa experiência? De querer acertar e não conseguir? É o que Paulo está falando que acontecia com ele. O querer está em mim, mas não consigo acertar, não consigo realizar o bem, porque não faço, olha só, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes eu vou querer resolver o problema com uma pessoa que eu amo, em vez de resolver o problema, eu machuco mais ela ainda. É o que Paulo está falando aqui. Paulo via essa limitação, essa imperfeição, essa fraqueza, as suas debilidades, não tinha vergonha disso. Paulo não tinha vergonha nem de manifestar os seus medos, os seus temores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, ele fala assim: eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Então, vamos ficar de pé, queridos. Nós não somos chamados, então, para sermos super-homens. Nós somos chamados para sermos verdadeiros, autênticos, sinceros. Temos fraquezas, às vezes fracassamos, mas estamos na caminhada, estamos no caminho. E Deus está conosco, o Deus de Jacó está conosco. Não estamos sós nesta luta, por isso a vitória é nossa. O apóstolo Paulo mesmo fala, como está escrito: por amor de ti, Romanos 8, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, diga assim, eu tenho fraquezas, eu tenho debilidades, mas, graças a Deus tenho mais. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por Cristo que nos amou. Aleluia. Amém.